Glória a Jesus, aleluia, Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Silva, direto aqui do canal Mão de Jesus. Vamos aqui continuar esse estudo, né? Estamos aí na sexta lição da revistinha CPAD 2023, segundo trimestre. Nós vamos ler agora sobre pais zelosos e filhos rebeldes. A última lição foi sobre motim em família, né? Então nós estamos nesse tema aí de família. Eu quero que você já abra a tua Bíblia em Juízes capítulo 3, capítulo 13, onde nós vamos estar lendo aí, em nome de Jesus. Você pode estar abrindo a sua Bíblia, seja ela católica ou evangélica. A gente vai estar conferindo aí, em nome de Jesus. E aí você vai separar em Juízes capítulo 13, do 1 ao 7, e o capítulo 14, do 1 ao 3, é a nossa leitura. E a revista vai comentar sobre essa situação aí de Sansão, né? Antes vamos fazer uma oração. Quero agradecer a todos novos inscritos. Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva. Dê seu like se você gostar do conteúdo, seu comentário. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Deus, nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe este irmão e esta irmã que está conosco, meu Deus. Pai amado, Pai querido, aqueles que pediram oração no canal, sim, Deus, teu servo, teu filho que sempre está conosco, aqueles que assistem em outro horário, talvez um tempinho, meu Deus. Pai amado, abençoa, Pai, nos ajuda a entender as tuas escrituras, a tua palavra, Senhor, e louvado e engrandecido é o teu nome. Amém, Jesus, graças a Deus. Amém. Vamos ler aqui, então, Juízes, capítulo 13, versículo 1, isso mesmo, 13, do 1 ao 7, né, onde, glória a Deus, nós vamos estar falando aí sobre Sansão e sua família. Capítulo 13, versículo 1 em diante, nos diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorar, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será chamado Nazireu de Deus, desde o ventre até a sua morte. Então tá aí, vamos ler agora o capítulo 14, do 1 ao 3, que nos diz assim: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora, pois, toma-me por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o teu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, aqueles assim incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então tá aí, falando sobre a rebeldia de Sansão, né? Nós vamos estar lendo aqui a revistinha a respeito, glória a Deus, aleluia, desse conteúdo, né? E vamos ler aqui a introdução, que vai falar assim: A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. Por volta do século XI a.C., o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irracessível e rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia na presente lição. Veremos que os pais de Sansão foram zelosos de sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Aí nós vamos estar lendo aqui o tópico 1, que vai falar sobre os pais de Sansão, o parágrafo 1, 2 e 3. O parágrafo 1 nos diz assim:
uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízo mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus o entregou Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuraram guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Esse casal, claro, é os pais de Sansão, né? Manoá e sua esposa. Agora não lê o parágrafo 2, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Está em Juízes 13:3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus, que aí no caso foi Sansão, né? No parágrafo 3 nos diz assim: recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, Juízes 13:5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra de voto do nazireu. Então, nazireu significa o enviado, né? Esse era um voto que Israel, creio que faz até hoje, né? E um dos nazireu era Sansão, né? Teve outros também, mas Sansão era um dos enviados. Nosso Jesus mesmo, né? Um dos também enviados, nazireu, né? Nazireu não tem nada a ver com nazareno, né? Um nazareno. Nazireu é um voto que se fazia, que significa o escolhido, o enviado, né? Para uma grande obra, um grande trabalho. O tópico 2, o nascimento de Sansão e sua formação. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme nós vamos ler aqui o parágrafo 1, 2 e 3 também, né? Esse tópico aqui. O parágrafo 1 nos diz assim: o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o tempo de Dan, ou seja, para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. O parágrafo 2 nos diz assim: a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais, embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão. Podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profundidade, ou seja, de profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou:
insistentemente pedindo orientações de como criar a criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposa e esposo tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Capítulo 3. A formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazereado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde, mas seus pais fizeram a parte deles, educando-os segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual, segundo Ezequiel 18:20, Romanos 2:6. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos, segundo Gênesis 4:1-5. Então está aí, os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazereado do filho, né? Agora nós vamos aqui para o tópico 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Eu vou ler tudo aqui, depois eu vou estar comentando um pouco aqui, né? Para não ser tão enfadonho aqui no vídeo, tão longo, né? Então vamos ler aqui parágrafo 1, 2 e 3. O parágrafo 1 vai falar assim: Sansão subestimou o poder do inimigo. O que eu estou lendo aqui? Porque a revistinha já explica bem, né, essa área. Então a gente entra só com alguns comentários, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode estar aí postando o vídeo embaixo, que a gente pode estar trazendo depois. Vamos lá, então, parágrafo 1. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tina, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que, mais tarde, ele seria vítima dessa subestimação, né? Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Lembrando que aqui fala de um Sansão obediente e que mais para frente, claro, né, o processo aí traz aí essa rebeldia conforme a criação, conforme vai, né, tomando idade, se formando homem, enfim, né, tomando responsabilidade. O parágrafo 2 vai falar a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor capacitou-o a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Esse o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade, a luxúria.
É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Os pais não desistir, né? No parágrafo 3, nós vamos ler agora manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Isso aqui é um perigo, hein? Vamos lá, então. Em Juízes 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com as coisas santas. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus, iludido. Pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais ou de nossas casas, né, passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor, segundo o Provérbio, capítulo 22, versículo 6. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão a inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los, segundo Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Então tá aí, as más escolhas, né, de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação, tá? E agora nós vamos ler aqui a conclusão, né? Lembrando que nessa época, né, foi logo aí a época dos juízes, foi logo após o governo de Moisés, Caleb, Josué, né, tomaram posse da terra de Canaã. Depois o povo se corrompeu e veio a época dos juízes, né, onde a Bíblia cita 12 juízes nesse período, mas teve também Eli e Samuel, que vai para 14 juízes, né, que é o livro de Samuel. Vamos ler aqui a conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão. Então, essa explicação não explorou aqui, não explicou toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, a sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando alguns deles atingem certa idade, já que é normal, né, isso acontecer, principalmente a gente que está na igreja, por exemplo, né, se esforça mais quando você é adulto, né, já adolescente para adulto, fica difícil, né, é muito difícil hoje, mas é isso que a introdução está falando aqui. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Altíssimo. Então tá aí, né? Lembrando que os 12 juízes de Israel foram Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibizan, Elon, Abdon, Sansão, né? E aí são os 12, depois Eli e Samuel, né? Todos aí na linhagem das tribos de Israel, né? Saindo de Benjamim, de Dan, né? Todos aí na linhagem das 12 tribos, tá? Então, esse livro de Juízes, ele nos ensina aí, né, a entender que mais ou menos os dias que nós vivemos hoje, né, dias difíceis, dias de confusão, e Deus levantava aí, o povo se corrompia, né, se confundia, se corrompia, e Deus levantava aí os seus homens de Deus aí para fazer uma grande obra, né. Lembrando que
o voto de nazireado, né? O voto de nazireu, e eu não quero entrar aqui nesse tema, porque aí daria um outro estudo, né? Mas, se eu não me engano, eu tenho aí no canal já um comentário ou um estudo sobre nazireu, né? Se eu não tenho ainda, eu vou estar trazendo aí. Eu vou ver se eu coloco o link abaixo aí desse vídeo aqui. Mas aqui eu vou, o que é nazireu ou qual o significado? Na Bíblia, nazireu é o nome utilizado para se referir a uma pessoa que estava presa a um voto especial de consagração a Deus. Não se sabe ao certo quando essa prática surgiu, mas tudo indica, na verdade, está em Juízes 13, né? Juízes 13 aí. E, se eu não me engano, deixa eu só achar direitinho aqui, que eu não preparei esse material aqui do comentário, ou seja, do estudo sobre o nazireado. Mas, enfim, eu vou estar trazendo aí para os irmãos. Eu não vou ver o estudo aí que eu fiz e colocar o link abaixo aí sobre o voto de nazireu. Inclusive, o nosso Jesus é nazireu, é o enviado, né? E é sobre esse voto, por exemplo, que eu creio, né, que Jesus, ele tinha algumas coisas especiais, a qual a gente coloca, eu vou ser igual. Não. Nós somos jambuzeiro bravo, nós somos enxertados na oliveira verdadeira, né? Nós precisamos obedecer como filhos adotados, irmãos. Adotados, porque nós somos brasileiros, né? Não viemos se comparar com o nosso Jesus, ou com o Sansão, misericórdia, né? Esses homens eram da linhagem aí de Israel, né? Das tribos de Israel, apesar que a graça do Senhor nos adota, né? A morte de Jesus Cristo nos adota como filho, é verdade. E Deus não faz acepção de pessoa. Porém, esses homens eles foram escolhidos e enviados por Deus, que é diferente de nós aí, tá? Mas, enfim, eu vou estar depois trazendo aí, colocando aí o link para os irmãos estar aí acompanhando, em nome de Jesus, sobre o voto de nazireu, né? E explicando melhor aí, tá bom? Se não achar aí o estudo, eu faço aí um vídeo aí e posto para os irmãos, se os irmãos aí tiver essa curiosidade de estar acompanhando, tá bom? Deus abençoe, né? Agora já são 23 minutos de vídeo, eu quero encerrar aqui. A próxima lição, nós lemos a 6, né? A lição 6, nós estamos estudando a revistinha Lições Bíblicas CPAD 2023, segundo trimestre, né? Nós lemos aí a lição 6, a próxima lição vai ser a lição 7, onde vai falar sobre o relacionamento entre nora e sogra, tá? Então não perca, que esteja conosco, né? Quero pedir aos irmãos e irmãs que puderem, né, estar conosco sempre à meia-noite em oração, né? Tem dia que eu não consigo, mas sempre estou, geralmente, quase todos os dias estou em oração à meia-noite, então fique conosco, à meia-noite tem oração, né? Hoje mesmo vai ter oração, esse vídeo vai ser postado aqui no domingo, à noite nós teremos a oração, tá? Domingo à noite aí a transmissão ao vivo do culto da família. Quinta-feira estaremos no 6º dia da campanha de avivamento de Pentecostes, muito tremendo, está sendo maravilhoso, então não perca, né, em nome de Jesus, tá? E aí, glória a Deus, sempre aos domingos aí esse estudo bíblico e para o irmão, para a irmã, tá bom? Deus abençoe, já são 24 minutos. Quero orar pela tua vida. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador, né? Se inscreva no canal. Irmão, eu não quero congregar mais em igreja, não quero ir em igreja. Fica conosco aí no canal, irmão de Jesus, até Deus te orientar e você vinha congregar. Precisamos congregar, viu, irmão? Não deixe de congregar. Ore a Deus, que Deus vai mostrar uma igreja evangélica séria, idônea, né? Para que você venha aí congregar e dar glória a Deus. Amém? Se você quiser estar conosco, aqui em Itatiba, São Paulo, na estrada Benedito Antônio Reganini, 1130, né? Aqui no mais conhecido como Colina 2, né? Próximo ao supermercado União.
Amém? Lembrando que dia 27, irmão, não perca, esteja conosco, haverá, aí já tem postado, né, o culto de missões aqui na igreja, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Senhor Jesus, graças te dou, Senhor, por esse minuto, por esses momentos, meu Pai. Ó Deus de estudo, de comentário, meu Deus, tua irmã que está conosco, que vai estar conosco, está chegando agora. Deus amado, abençoa, meu Deus, abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que o teu nome, meu Deus, venha a ser glorificado e exaltado sobre a terra, meu Pai. Muito obrigado por tudo, pelas bênçãos, pelos milagres, pelas tuas maravilhas, Pai. Opera, meu Deus, nesta manhã, Senhor, o teu milagre, as tuas maravilhas, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, permitindo Deus, estaremos aí o próximo domingo com a 7ª lição das lições bíblicas CPAD 2023. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Você que está precisando de oração, deixe seu comentário, seu pedido de oração, né? Ontem estivemos aí no monte orando pelas vossas vidas. Mas eu quero agradecer a todos aí que têm estado conosco. O canal está indo para 2K. E muito obrigado à vossa confiança, ao vosso pedido de oração e às suas orações que têm orado por mim e pela minha família. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.